bem-vindos a mais um podcast. Hoje a nossa convidada é a professora Sandra. E eu tenho tanta coisa para conversar com ela, pessoal, que vocês vão ver que vai ser um bate-papo que vai passar rapidamente. Porém, hoje o papo é de mãe a escritora. Como que é isso? Como funciona isso? Por que você se tornou uma escritora? Conta para nós. Eu estou aqui folheando, esse eu ainda não abri porque eu fiquei apaixonada por esses dois aqui. Sim. Eu gostaria que você nos contasse aí sua história de como aconteceu isso, de mãe a escritora. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer em primeiro lugar esse convite, é uma honra estar ao lado dessa equipe maravilhosa. De mãe a escritora, é isso mesmo, né? Antes de tudo, eu me tornei mãe, né? E muitas coisas aconteceram nesse caminho. Eu tive muitas expectativas, né? Me casei e logo que eu me casei eu passei um processo de um câncer. Venci esse câncer e fiquei grávida do Lucas, né? E aí a gente criou muitas expectativas em cima do nosso filho, igual todas as mães criam em cima do filho, né? Desejam, sonham realidades, sonham profissões, sonham várias coisas. E aconteceu isso comigo. Só que aí nesse meio do caminho a gente descobriu algumas coisas, né? O Lucas tinha dificuldades em algumas situações e aí a gente teve uma surpresa, que foi o autismo. Descobrimos que ele é autista e aí foi uma jornada, né? Todo o processo, o que fazer, como fazer. A princípio, a gente não sabia muito bem lidar com isso, porque o Lucas vai fazer 19 anos. Então, você imagina isso há 19 anos atrás. Verdade. Nunca tinha ouvido falar o que é o autismo. Então, para mim, foi um choque. E aí, eu só chorava, porque tudo que eu imaginei para o meu filho não aconteceu nada daquilo que eu esperava. E aí, de mãe, você... Aí, todo esse sofrimento, todas essas lágrimas, todas essas angústias, algumas situações, dentro de alguns contextos, eu escrevia muito no Facebook. E aí as pessoas falavam assim, que legal que você escreveu, que você registrou. Quando você faz isso, você ajuda outras pessoas. E aí eu juntei todos esses relatos e escrevi um livro. O objetivo do livro é ajudar as pessoas. Esse daqui, né? Isso. Autista e agora? Isso, que foi essa pergunta que eu fiz quando eu recebi a notícia que o Lucas era autista. Autista, e agora? O que eu vou fazer? Né? Porque tinha todo um planejamento e nada deu certo. E um dia eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar chorando até quando? Né? Às vezes a gente entra assim em desespero, angústia, às vezes eu acordava de madrugada, ficava pensando o que eu ia fazer com a minha vida, se eu chorava, porque eu percebia que ele tinha limitação, eu percebia que ele não conseguia fazer as coisas, a professora da escola chamava, a professora da escola reclamava, aí eu chorava junto, né? E eu falei assim, meu Deus, eu lembro muito bem um dia que a professora contou um relato que aconteceu na escola. A professora passou a lição na lousa e depois a professora apagou a lição na lousa e o Lucas escreveu tudo no caderninho, mas depois também ele apagou, porque ninguém falou para ele que não precisava apagar. Dentro da mente dele, ele tinha que imitar a professora. Por que a professora apaga a lousa? Porque não tem mais espaço, né? E ele tinha espaço no caderno, então... Faltou assim, eu acho que para ambos, né? Para ele e para a professora também, que talvez não sabia lidar com essa questão do autismo. E nesse dia eu chorei muito, porque eu fiquei muito assim, comovida com essa situação. E é incrível, porque assim, aí o que mais nos importa também hoje é a questão da educação, né, Sandra? Você é professora. Isso. E aí você tem um outro olhar para essas crianças, né, quando chegam na escola. E de fato, a lógica, se ele está seguindo a professora, né? O raciocínio assim, eles usam um raciocínio muito lógico. Exatamente. Bom, eu estou seguindo a professora, copiei, ela apagou, e aí ele continua seguindo, é o que você disse.
não houve orientação, né? De ambos os lados, né? Isso. Tanto para a professora como para ele. Nesse dia eu fiquei muito triste, muito chateada. E ele demorou um pouquinho para ler, dentro do que se é esperado, né, para as crianças. E aí um dia eu conversando com uma professora, e uma professora coordenadora, e ela falou assim, por que você não faz esse curso de alfabetização, letra e vida? Você lembra disso? Sim. Há muito tempo atrás. Aí eu falei assim, vou fazer. Aí eu fiz, comecei a ajudar ele, e aí eu percebi o seguinte, que ficar chorando não ia resolver o meu problema. Perfeito. Então eu arregacei as mangas e falei assim, vou estudar. Outro fator também que mexeu um pouco assim comigo é que meu marido é enfermeiro, ele trabalha à noite. A nossa vida é muito corrida e eu trabalhava na escola, quem levava para as terapias, meu marido. Aí ele trabalhou à noite, levantava de manhã cedo assim, queria dormir. Né? Quando amanhecia o dia, ele não queria levar o menino. Eu não quero levar o menino porque quando chegar lá vai jogar xadrez. Aí toda vez jogando xadrez no dominó, aquilo começou a me incomodar. Porque eu sei que o xadrez ele tem o seu benefício, sim, mas toda vez, todo mês, o ano inteiro, começou a me incomodar. E eu tomei outra decisão importante. Eu falei, eu vou estudar para ajudar meu filho. E aí eu fui correr atrás de conhecer mais sobre o autismo, conhecer mais estratégias, né, intervenções que possam ajudar ele a desenvolver. Que maravilha. Então, de um problema, né, inicialmente tendo que encará-lo, né, aí você resolveu levantar as mangas, como você disse, né? Isso, arregaçar as mangas e ir à luta, né? E ali foi estudando, né, Uhum. se apropriando de algumas informações e conhecimento que você não tinha sobre o assunto. Exatamente. E como você decidiu escrever? Então, aí, voltando lá, que a gente tinha começado, a gente Esse entrou em livro, outro assunto, né? Aí eu comecei a escrever as situações que eu vivenciava no Facebook. Então, por exemplo, eu não entendia metáforas. Aconteceu uma situação muito interessante com a gente no podólogo. Eu escrevi lá no Facebook. As pessoas falaram assim, que legal, você está ajudando as pessoas. Então, faz o seguinte, você não escreve um livro? Aí surgiu a vontade de escrever um livro, né? Aí eu entrei no curso de escrita, que me ajudou bastante a ter um direcionamento, né? E aí eu escrevi esse livro aí, Autista e Agora. Ele é bem pequenininho assim, cabe dentro de uma bolsa, você lê no mesmo dia, no metrô, no ônibus. E adquire conhecimento, né? Sim, porque às vezes uma mãe ela não tem... Agora. Eu ganhei agora, gente, então vou abrir agora. Isso. Uma mãe, às vezes, ela está ali com a sua criança crescendo, com o desenvolvimento infantil, e ela não percebe, como eu não percebi. Porque, às vezes, quando tinha algumas situações, eu falava com a minha mãe, e a minha mãe falava assim, coisa que parece com o pai. Ele é muito parecido com o pai. Né? Então, demorou para falar, demorou para andar, mas o pai também é lento. Olha. Aí, isso atrapalhou um pouco até no diagnóstico, entendeu? Porque quanto mais você demora, mais a criança fica prejudicada, porque a criança precisa se desenvolver. Então, aí tem algumas observações que eu fiz. Né? O que você pode estar observando numa criança que pode te ajudar a você perceber e a procurar um médico. Né? E quando o médico pontuar alguma coisa, eu sei que é difícil, que não é nada fácil, né? Ser mãe de um autista. Mas, como eu já disse, você ficar chorando não vai resolver sua situação. Você precisa ajudar o seu filho a se desenvolver. E foi isso que eu fiz. E a gente vai perceber aqui com a sua fala o ganho que você tem depois, né? As vitórias que você vai conquistando juntamente com o Lucas, não é isso? É isso mesmo. Eu acho que quando a gente percebe que uma limitação é superada, não tem preço. Né? Então, você percebe que essa limitação é superada quando ele pede para fazer as coisas, quando ele percebe que ele é capaz. Porque eu penso que dentro dele ele sabe que ele não é capaz para algumas coisas, mas para outras ele é. E quando ele percebe, ele pede. Por exemplo, semana passada eu estava conversando com meu marido e aí eu falei assim para o meu marido, você precisa ir na feira e passear a lista com o meu marido. Só que meu marido trabalha à noite
noite, né, para ir na feira, é difícil, tá cansado. Aí o Lucas falou assim, não mãe, pode deixar, eu vou sozinho, eu sei ir. Quer dizer, então dentro da mente dele já amadureceu alguma coisinha, porque a gente sempre está estimulando a autonomia, tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, se trocar sozinho, porque muitas vezes a mãe também, ela acaba fazendo coisas que o filho pode fazer. Super protege, né? Até por Isso. conta de achar que ele não É pode, capaz. não. Às vezes que acha que ele não é capaz, por conta das limitações. Mas toda vez que você estimula, é uma palavra-chave, estimulação. Quando você estimula, ele vai aprendendo aos poucos, talvez não saia do jeito que você gostaria que saísse, né? Mas uma hora sai direitinho. É assim. Por exemplo, eles não entendem metáfora, né? E aí o que aconteceu uma vez? Quando eu percebi que ele não entendia metáfora, eu comecei a ensinar que metáfora é uma expressão, é um jeito de falar. Comecei a procurar palavras para que ele entendesse o que é metáfora. Né? Por exemplo, a gente tinha mania de falar em casa assim, segura na asa do bule. Aí ele ficou procurando a asa no bule. Aí ele falou assim, mas mãe, aqui não tem asa. Eu falei, não, tem asa sim, segura aqui. Ele, mãe, quem tem asa é ave. Então é tudo muito real, muito lógico, né? Isso. Aí eu falei assim, é verdade, filho, mas como que você chama isso? Ele falou assim, eu chamo isso de alça. Eu falei assim, parabéns. Aí a situação do podólogo também. Eu percebi que ele sabe o que é metáfora na situação do podólogo. Ele tem uma unha encravada e a gente todo mês leva no podólogo. Aí um dia eu falei assim para ele na recepção, eu falei assim, quando ela te chamar, você vai entrar sozinho, eu não vou entrar com você. Para estimular a autonomia, né? Certo. Deixar ele se virar lá dentro sozinho. Ele falou assim, né? Você quer me deixar na rua da amargura? Aí eu falei assim, já entendeu o que é metáfora. Que graça, né? Então é isso. Aí surgiu a ideia do livro para ajudar as pessoas, eu juntei tudo, acrescentei mais algumas coisas, e tem as características, né? Tem as observações, como é feito esse diagnóstico do autismo, que ele é feito por uma equipe multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo, fono, terapia ocupacional, todos esses profissionais, eles trocam entre si relatórios, o relatório da mãe, o relatório da escola, que é muito importante, né? E para depois eles baterem o martelo e falar, é autismo. Aí sim, depois disso, começam as intervenções para ajudar essa criança a se desenvolver. O diagnóstico, né? Isso, porque o autismo, segundo a medicina, não tem cura, mas uma pessoa que é autista, ela pode ter uma vida próxima de uma vida típica, né, dos adultos típicos. Eu achei interessante o que você colocou aqui no início, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, Ninguém vence sozinho, sempre precisamos de parcerias. Quando uma pessoa investe seu tempo, o seu conselho, os seus saberes em nós, temos a possibilidade de nos tornar seres humanos muito melhores. Maravilhoso. É verdade, a gente não é sozinho, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu moro sozinho e eu sou sozinho, eu mando na minha vida e tal, mas não é. Você vai no mercado, você tem alguém para te atender, você vai na padaria, você vai no metrô, no trem, aonde você vai tem pessoas e a gente depende uma das outras. Que parcerias você consegue enxergar em relação ao próprio crescimento do Lucas? Há várias coisas, várias pessoas, vários contextos. A igreja é um contexto, a escola é outro contexto, os cursos, na rua. Então, assim, são várias situações, né? Que vão se encaixando e vão ajudando a pessoa a se tornar diferente e melhor. Muito bom. E aí, quando você decidiu escrever aqui o livro Autista e Agora, era justamente para ajudar outras pessoas, não é isso? Isso, para ajudar outras mães. Ser parceira de outras mães, né? Isso, parceiros. Porque às vezes eu quase não vejo as mães escreverem sobre as suas lutas diárias, né? Então eu tomei essa decisão para poder ajudar mesmo outras pessoas e também educadores. Sim, às vezes não conhecem, não sabem quais são as características, né? O que um autismo
mostra num comportamento que eu possa perceber, que eu possa ajudar, né? Então aí está escrito sobre isso. Muito bom, Sandra. E esses daqui, ó, são os livros infantis, né? Isso, são os livros infantis. Conta um pouco deles para nós. Tem a Joaninha Fenite. Isso. E tem a Abelhinha Benita. Isso. A Joaninha Fenite, eu falo Fenite porque minha mãe chamava carinhosamente as amigas dela de Fenite. Oi, Fenite! Aí eu coloquei esse nome em homenagem à minha mãe. Joaninha porque eu gosto muito de Joaninha. A Joaninha, ela é bem danadinha. Então ela vive as emoções num dia, as 4 emoções: tristeza, alegria, raiva, medo, que são as emoções que nós nascemos com ela, né? Isso. E às vezes nós sentimos raiva. O que a gente faz com essa raiva, não é verdade? Então aí a mãe, o educador, ele tem a oportunidade de estar fazendo leitura, explicando para a criança quais são as emoções, né? O objetivo do livro é esse aqui. O educador, o pai, o responsável leia junto para ensinar que nós todos passamos por essas emoções, para poder ajudar as crianças, né, entender um pouquinho mais. E aprender, né, lidar com elas, isso, né? Isso mesmo, porque no nosso tempo não tinha muito isso, né? Sim. Agora não, agora após pandemia são tantas emoções, né? Então é uma oportunidade de você estar ensinando também. Sim, principalmente para as crianças, né? De uma maneira lúdica, elas olhando para a Joaninha, né, Fenite, e se reconhecendo ali também, né? Agora, a Abelhinha Benita, ela tem uma história mais especial, né, Sandra? Isso, a Abelhinha, ela nasceu diferente. E quando ela chegou na escola, o que aconteceu? As abelhinhas, né, contextualizando dentro da história, as abelhinhas começaram a rir dela, porque ela era diferente. Além de ela ser diferente, ela não conseguia fazer o que as abelhas fazem, que é colher o néctar das flores. Aí ela tinha um problemão, né? É verdade, como que ela ia viver na colmeia? Exatamente. E isso acontece nos nossos dias, né, com as crianças. Às vezes elas não conseguem fazer o que as outras fazem. Ler, escrever ou outra atividade, não é? E aí a professora percebeu que as abelhinhas estavam rindo dela e ela falou assim, deixa eu arrumar essa situação aqui. Foi lá, agora acho que não pode dar mais spoiler, né? Lá conversou com ela e ensinou outra coisa para ela. Isso é importante, né? Você vê que a escola, a educação, ela é essencial na vida, né? Exatamente. Como que começa mesmo com o professor, né? Como que o professor lida com o diferente? Observação e estimulação são 2 palavrinhas-chave que eu assim carrego para toda a vida. Observar, né? E estimular. Isso, se eu não observo também não consigo identificar. Exatamente. Se a abelhinha é diferente, não é verdade? Se eu não observo, eu não consigo de fato ver as necessidades de cada um. Exatamente. E a gente tem mostrado a cada dia, né, que quando nós olhamos para o outro, nós conseguimos identificar e ter possibilidades de ajudar. Exatamente. Que é essa parceria que todos nós precisamos. Isso. O ajudar é o que faz a diferença na vida das pessoas. E muitas vezes, por falta de um olhar, por falta de uma observação, a gente deixa de ajudar. E a pessoa que é ajudada, para ela é muito gratificante. Talvez ela não perceba, né, por conta das limitações, mas é muito importante isso, não é verdade? Sim, o crescimento, né? Tanto daquele que se doa para ajudar, quanto aquele que é ajudado. Exatamente. E para você, assim, os livros, né, ser escritora, pelo que você já falou, se tornar uma ajudadora, vamos pensar assim, isso, né? O objetivo é esse. Você estende a mão aqui para várias pessoas, né? Várias pessoas. E dentro da educação, porque você é professora, como que você se relaciona assim com a questão do diferente na sala de aula? Então, eu já faço uma diferença assim na minha escola, porque o que acontece? Nós sabemos
o Estado, às vezes, ele não consegue alcançar a todos, né? Por conta das dificuldades, por conta de, às vezes, não ter um especialista na escola. Mas na minha escola, assim, eu abraço essa causa. Então, quando aparece um adolescente, né, numa escola de ensino médio, o que acontece? Quando aparece um adolescente que não sabe ler, escrever, eu faço um diagnóstico com ele, eu verifico o que ele sabe, o que ele não sabe, que isso daí é muito importante, né? Saber o que a criança sabe e saber o que a criança não sabe. Porque às vezes, por que um adolescente chega no ensino médio e ainda não aprendeu a ler e escrever? É uma boa pergunta. Isso. E às vezes a mãe não percebeu, deixou passar. Às vezes também a mãe tem alguma dificuldade. Tem essas questões, né? Então, como que aconteceu isso? Às vezes também tem a aceitação da família, que é muito difícil, a aceitação da família, da mãe principalmente. Como eu disse anteriormente, nós criamos muita expectativa em cima daquela criança e de repente nada daquilo acontece, então ela fica desapontada. Tem várias situações que influenciam o aprendizado dessa criança. Talvez o pai não aceita, vai embora de casa, talvez a criança fica com a avó, fica com o avô, então são várias questões. Então lá na nossa escola eu acabo fazendo essa verificação, essa observação e a professora da sala de leitura sempre dá uma ajudinha ali para ajudar essa criança a se sentir importante na escola também, né? Porque eles também, quando eles não se sentem úteis, eles também ficam chateados. Então, o ambiente precisa ser acolhedor, né? Exatamente. E aí, nesse acolher, eu observo, identifico, né? A abelhinha aqui, eu vou ver a diferença, as dificuldades, né, de cada um. Exatamente. Quando a gente olha ali de mãe a escritora, a gente percebe que é um caminho árduo, né? É uma jornada. Isso, né? é uma jornada. Isso. Por quê? Porque você realmente precisou tomar algumas decisões em vários momentos, né? Isso. E às vezes as mães desistem, né? Por conta da canseira, da fadiga, porque não é fácil, é muito difícil. Por conta também de algumas situações de bobagens que você ouve, né? Eu não pedi para ser mãe de uma pessoa especial, foi algo que Deus colocou no meu caminho. Quando nasce um autista, nasce uma mãe também, com muitas dúvidas, né? Sem saber o que fazer, né? E doando assim o seu tempo, né? Porque se uma mãe já doa o tempo dela, imagine a mãe do autista, né? Porque tem autista que não consegue dormir à noite, tem autista que só quer ficar debaixo do chuveiro, são várias situações. E aí esse desgaste emocional também da parte da mãe é muito grande. E ela também acaba precisando de ajuda. E é maravilhoso quando você traz, né, a questão de escrever para isso, né? Escrever para essas mães que hoje se depararam com essa realidade, né? De um filho autista, e como você disse, né? Mas eu não pensei nisso, eu nunca pensei, nunca sonhei com isso. E aí vem uma mão, mesmo que distante, mas por meio de livros, né? Por meio de uma leitura. De uma leitura, você consegue ali, de repente, ouvir algumas coisas que você precisava ouvir naquele momento, né? E, então, escrever para ajudar alguém, é assim que nasceu a escritora. É assim que nasceu uma escritora. E a professora, preocupada com o outro, nasceu por quê? Por conta de ter sido uma mãe de autista? Não, a professora inicialmente, ela nasceu porque eu gosto de ensinar mesmo, né? Foi uma profissão que eu quis, que eu faço com amor. Né? Eu nasci no Paraná, eu vim para cá, para São Paulo, e eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade. E quando eu tive a oportunidade, eu fiz letras. Então, porque eu gosto de ensinar mesmo. Aí apareceu essa profissão. Aí depois que eu fui professora, né, me formei como professora, aí o Lucas nasceu. Então, a vida da gente é uma jornada, né? Uma coisa foi puxando a outra. Sim. Entendeu? Aí foram várias habilidades. A habilidade de ser professora, a habilidade de ser mãe, né? A habilidade de observar, de identificar, de estimular, a habilidade de escrever, porque às vezes nós somos professores, mas não temos tanta habilidade para a escrita. Isso.
até escreve, né? Mas não com esse olhar, né? Exatamente. Não assim parar para escrever um livro com uma finalidade. E nós temos vários professores escritores, é óbvio, né? Mas assim, o seu olhar foi de fato levar aquilo que você sentiu, não é? É verdade. Você vivenciou nessa jornada. E assim, para deixar registrado, né? Alguém precisar de alguma ajuda. E que é possível vencer nessa. Com certeza. Ainda estamos no processo ainda. Nós temos nossos objetivos, que é colocar o Lucas no mercado de trabalho. Estamos correndo atrás, aos pouquinhos, vencendo cada dia o seu dia. Eu gostaria que você falasse um pouco do Lucas pintor, que você contou para nós antes de iniciarmos. Então, o Lucas, ele percebe assim que ele quer fazer as mesmas coisas que os outros adolescentes fazem. Aí o que acontece? Ele falou, mãe, eu quero trabalhar, mas a gente sabe que ele ainda não tem as habilidades que precisam, né? Ele ainda é limitado. E aí ele faz acompanhamento com o psicólogo, e o psicólogo falou assim, eu tenho um autista que desenha. Né? E aí, quando o psicólogo falou isso para mim, eu fiquei pensando nisso. Ele tem um autista que desenha, mas o Lucas não desenha tão bem assim como deveria, né? Para vender. Né? Ele desenha, os desenhos dele são simples, tudo, mas não a ponto de partir para uma venda. Aí eu falei assim, eu vou comprar uma tela. Surgiu assim na minha mente, vou comprar uma tela e vou comprar umas tintas e vou ver o que vai sair aqui. E mostrei um desenho para o Lucas. Aí ele falou assim, não, mãe, isso daí eu consigo. Aí ele foi, pintou e conseguiu mesmo. E aí surgiu, né, a ideia de ele vender os quadros justamente para ele ter autonomia de pegar um dinheiro, de comprar alguma coisa que queira. Aí o pai foi num banco, abriu uma conta, ele tem o cartão dele, então ele se sente assim muito útil, né? Na hora que quer, vai no shopping, nós vamos no shopping, ele compra alguma coisa, sabe a senha do cartão. Então tudo isso é uma autonomia que ele precisa. Mesmo porque também, o que acontece? Eu sou filha única. E assim, da família da minha mãe, ele é uma família, meu avô veio da Itália com 12 irmãos. Então 5 já faleceram. Só tem um que tem 85 anos. E aí eu fiquei pensando assim, como vai ser a vida do Lucas depois que eu me for e meu marido? Porque uma hora a gente vai, não é verdade? Aí eu fiquei pensando nisso e eu falei assim, eu não posso ficar com ele preso, eu tenho que soltar ele para o mundo, porque ele precisa também fazer a diferença no mundo. Entendeu? Aí a gente começou com os quadros, abrindo uma conta, desenvolvendo ele, justamente por conta disso, porque eu sei que minha família é bem pequenininha, a família do meu esposo também, então ele precisa ter autonomia para resolver os problemas, ele precisa ter autonomia para fazer os serviços domésticos, então ele seca a louça, estende roupa, todas essas coisinhas assim, ele sabe fazer. Justamente pensando nisso, no futuro, né? Porque um dia eu não vou estar, meu esposo não vai estar, mas ele tem que saber fazer as coisas. E o objetivo é esse, dar autonomia para ele, aproximar ele de um adulto típico. A questão de dar autonomia é você ir largando aos poucos, né? Isso. Essa ideia assim, de confiar. Difícil, né? Mas de confiando, precisa, né? Isso. Você vai confiando e vai liberando. É necessário, né? Isso. É necessário por tudo que você falou. Exatamente, é necessário. Ele tem o emprego dele, tem o dinheiro dele, saber ir na padaria comprar o pão, dar o troco, passar o cartão, colocar a senha. Tudo isso é necessário. A gente precisa estimular isso, né? É maravilhoso. O último podcast nosso, nós falamos sobre educação inclusiva, né, com a professora Silvia. E hoje, você estando aqui, fica clara essa necessidade mesmo, né, da sociedade olhar para essas crianças especiais. É verdade. E também a aceitação da família é muito importante. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo, porque assim, nós moramos numa cidade grande. Então, se você começar a observar agora, no metrô tem assento preferencial, no mercado também tem fila, atendimento,
né? E eu, como mãe, eu tenho que aceitar e usufruir desse direito. Porque muitas vezes a mãe ela sente vergonha de dizer, olha, eu tenho um filho especial. Né? Eu conheço cidades que os especiais ficam trancados dentro de casa, como se fossem doentes. Né? E isso é inadmissível. Sendo que se você estimula, ele pode fazer. Sim. É óbvio que não vai sair do seu jeitinho. Mas o importante é que ele vai e faça. Então, assim, no começo, quando a gente descobriu que o Lucas era autista, o que acontecia? Eu me sentia assim um pouco frustrada. Ficava com vergonha porque ele faz os movimentos, né, as estereotipias, e aí isso me preocupava, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar. E às vezes ele tinha umas manias assim, sabe, de ficar estralando os dedinhos na cabeça. Quem via de longe sempre pensava assim, nossa, esse menino é louco, porque ele fica só fazendo assim. E um dia eu perguntei para ele, falei, Lucas, por que você faz assim? Agora ele consegue conversar, se comunicar. Ele falou assim, não, mãe, é porque é gostoso ouvir o estralinho do dedo. Era um jeito que ele tinha para encontrar, para estralar os dedinhos dele. Sim. Entendeu? Mas a gente, e ele não sabia falar o que estava acontecendo, e quem via de longe, então isso me constrangia, me deixava um pouco com vergonha. Hoje não. Hoje eu não tenho vergonha, muito pelo contrário, eu sinto muito orgulho do Lucas ser meu filho. Eu sinto muito orgulho pelo filho que eu estou construindo, sabe? Foi tudo uma construção, que ele está se tornando, o homem que ele está se tornando. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa por tudo que aconteceu na minha vida. Através de lutas, através de lágrimas e dores, hoje eu trago para as pessoas algo que elas não precisam ficar, ai meu Deus, desesperada. Algo que possa confortar elas e dizer para elas que através de um estímulo, através da autonomia, o filho dela vai conseguir também. Isso é maravilhoso, né, Sandra? E você também dá palestras, né? Isso, eu dou palestras. Eu contribuo com as pessoas aquilo que eu vivenciei e vivencio. Então sempre tem um propósito, né, Sandra? Isso é maravilhoso, você dizer que hoje você tem orgulho do filho porque ele te proporcionou tudo isso também, né? Verdade. Então, esse nosso bate-papo é fundamental para a sociedade, né? Para que cada dia mais consiga enxergar e respeitar as crianças especiais que vão se tornar adultos especiais. Isso. E hoje existe um número maior, né? Sim. De pessoas adultas com autismo. E antes não tinha. Na verdade, o que não tinha era o diagnóstico. Entendeu? Sim. E hoje nós temos o diagnóstico. Então, nós somos mais felizes ainda. Quantas pessoas não sofreram sendo autistas, sem diagnóstico, sem tratamento, sem intervenção, né? E hoje não. Hoje, graças a Deus, o Brasil já está caminhando para fazer as intervenções que uma pessoa autista precisa. E antes não tinha. Não é verdade? Sim, e essas pessoas se sentem mais realizadas, né? Como você disse, considerando cada um a sua limitação, né? Porque cada um é diferente do outro, não é verdade? Então, é esse diferente que é importante que a escola aprenda a incluir, né? Exatamente. A saber observar. A sociedade também. Sim, começa lá na escola, que representa, e aí quando nós percebemos, toda a sociedade tem esse respeito que você falou, né? Exatamente, porque, por exemplo, assim, ó, quando o Lucas era pequeno, o que acontecia? Na hora de cortar o cabelo, pensa numa tortura. E eu ficava assim, meu Deus, esse cabelo poderia não crescer, para não me dar tanta tristeza, porque na hora de cortar o cabelo ele chorava, ele começava a gritar, ele não queria cortar o cabelo. Teve uma vez que ele chegou a vomitar, de tão desesperado, porque ele não queria cortar o cabelo. E a gente não sabia o que acontecia nesse processo. E eu não tinha ninguém para dizer, ó, tá acontecendo isso por conta disso. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém nessa face dessa terra para te dar uma luz. Falar assim, não, ele é autista, não, ele faz isso porque dói a cabeça, não, alguma coisa, pelo amor de Jesus Cristo. E aí? E aí o tempo passou, com todo esse sofrimento, toda vez na hora de cortar o cabelo o menino chorava. Depois, eu estudando, eu descobri
que eles, o sensorial deles é mais aguçado. Então, por exemplo, quando passa creme que é geladinho, o som, o barulho incomoda muito. Então, quando a maquininha passava na cabeça, pinicava, porque ele tinha uma sensibilidade muito grande no couro cabeludo. Agora ele consegue, né? Ele tem um autocontrole, mas quando ele era criança, não. Então, por isso que a ajuda é importante, e por isso que a sociedade precisa entender, porque o salão do cabeleireiro é muito importante na vida, né? A gente vai no salão para cortar o cabelo, os homens vão para fazer a barba, enfim, tem mil e uma utilidades, na verdade. Então, o mercado também, as pessoas precisam entender que o autista ele precisa passar na frente porque o limite de espera dele é menor do que o nosso. Então, às vezes, as pessoas ficam olhando assim, tipo, nossa, um homem grande, grande desse tamanho, que ele tem quase 1,92 e não consegue esperar. Então, é tudo esse processo. Então, a sociedade precisa entender também. Mas, aos poucos, a gente vai chegando e vai... com certeza. Conseguindo, né, os objetivos. Sim, já temos, né, uma bela caminhada até agora, né, de que as pessoas têm olhado para isso, né, leis são feitas para isso, então a gente tem observado que estamos crescendo, sim, para melhorar, né, para todos, né, para todos. E o respeito vem a prevalecer, né? Exatamente. Então hoje nosso bate-papo realmente é conhecer a sua história, né? Tão valorosa, porque é alguém que escreve para estender a mão. Exatamente. Não é verdade? Nossa, então, assim, para isso. Na descrição do nosso vídeo, a gente vai deixar um contato, quem quiser conhecer ali os quadros, né? Do Lucas, seus livros. Então, nós vamos deixar o link aí para que as pessoas possam entrar em contato com você. Nós vamos agradecer já esse presente que você nos deu em estar aqui conosco. Muito obrigada, Sandra. Eu peço que você faça suas últimas considerações. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha história, né, de mãe a escritora, para poder ajudar as pessoas mesmo. O objetivo é somente esse. Se alguém tiver interesse no livro, como você já mesmo disse, o telefone vai estar aqui embaixo, é só entrar em contato conosco. Muito obrigada, gente. Entre no nosso canal, deixe seu joinha e até o próximo podcast.